Agora que a gente viu a forma verdadeira do Sukuna, a gente ficou curioso, pô, como que esse cara tem esse corpo boladão? Como é que ele conseguiu 4 braços e 2 bocas? E a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, eu acho, é que ele não nasceu assim. Sukuna provavelmente fez alguma coisa pra ganhar um corpo tão bom assim. Ao menos foi o que passou na minha cabeça, e por isso eu fiz uma teoria que pode responder tudo sobre o Sukuna e a origem desse corpo absurdo. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos teorizar sobre o corpo do Sukuna e por que ele é tão diferentão e tão bom assim pro próprio Sukuna. Então se você curtiu esse conteúdo, cara, se inscreva nesse canal porque é sempre muito bom você se inscrever, que isso ajuda o canal a continuar crescendo. Isso ajuda a continuar fazendo vídeo de Jujutsu Kaisen, beleza? Se inscreva aqui embaixo e vamos ao motivo do Sukuna ter 4 braços e 2 bocas. E bom, na realidade existem até mesmo 2 teorias sobre isso. Uma delas é muito famosa lá no fandom japonês. Os japoneses estão doidos por essa teoria aqui e ela tem relação com a mitologia japonesa. Eles querem juntar mais ainda essa mitologia japonesa e diz aí sobre Sukuna ter um irmão e ser filho do Imperador Keiko. Vou contar aqui um pouco a história desses dois. O Imperador Keiko teve 2 filhos, porém o mais novo, que se chamava Yamato, era incrivelmente forte e acabou matando o seu irmão até mesmo sem querer. O pai dele, o Keiko, que era imperador, temendo o temperamento brutal de seu filho mais novo, começou a mandá-lo em várias missões, algumas delas bem perigosas e todas muito longe dele. Yamato então foi conseguindo várias vitórias nessas missões, derrotando todos os seus inimigos e até mesmo em certo momento ele conseguiu a espada Kusanagi, que eu acho que é bem famosa aqui, principalmente para quem viu Naruto. Com essa espada, ele derrotou vários dos seus inimigos e se tornou um herói por todo o Japão. Porém, em certa vez, quando ele estava voltando lá para suas terras, ele blasfemou contra um deus local do Monte Ibuki. E isso deu a ele uma doença que acabou o matando. Essa teoria no fandom japonês surgiu principalmente depois da conversa do Sukuna com o próprio Hajime, quando o Hajime pergunta se o Sukuna já nasceu forte ou ele se tornou forte, e o Sukuna responde que ele não sabe, mas quando era criança era uma criança indesejada. Aí a galera juntou essa teoria, até mesmo porque o filho do imperador era uma pessoa indesejada, ele ficava mandando o filho um monte de missão, e além disso também era um personagem extremamente forte, então eles linkaram isso com o próprio Sukuna. Nessa teoria, juntando agora para Jujutsu Kaisen, o Sukuna teria um irmão e ele juntaria com o irmão, se tornaria uma pessoa só de alguma forma e ganharia poder como a própria Maki ganhou ao momento que a Mai morreu. Porém, essa daqui é a teoria dos japoneses. Eu tenho outra que, na minha opinião, é melhor, e aí fica a cargo de você decidir qual das 2 teorias você gosta mais. Na minha teoria, o Sukuna não só tinha um irmão, como na teoria dos japoneses, como ele era siamês. Em Jujutsu Kaisen, assim como na cultura japonesa antiga, filhos gêmeos não era uma coisa boa não. Um exemplo, novamente, é a própria Maki e Mai, que eram pessoas que não eram muito bem vistas no seu clã Zenin por serem gêmeas. Até mesmo seu pai deixou isso bem claro. E eu acredito que com o Sukuna aconteceu exatamente a mesma coisa, só que pior. Ele ainda nasceu com um siamês, com seu irmão grudado no seu próprio corpo. E isso transformaria automaticamente o Sukuna numa criança não desejada. Porém, ao nascer grudado com o seu irmão, isso não significa que ele venha com esse corpo que a gente conhece. Não é assim que eles nasceram na minha teoria. Eles nasceram como qualquer siamês e como eram siameses, não dava para separar os dois, principalmente naquela época. Não tinha como separar porque os dois poderiam acabar morrendo. Então o Sukuna tinha que viver grudado com o seu próprio irmão. Isso reforçaria o fato de que o Sukuna e talvez até mesmo seu próprio irmão não eram agradáveis naquela sociedade, eles não gostavam desses moleques porque provavelmente eles eram tratados como aberrações.
Por isso, em certo momento, aí sim o Sukuna demonstrou ser um gênio e acabou juntando com o seu irmão pelo seu próprio esforço. Sukuna e Uraumi não são somente personagens incrivelmente fortes, mas também experts em entender e manipular a alma. No capítulo 216, Sukuna e Uraumi preparam um ritual para que o Sukuna conseguisse inibir uma alma que era resistente a ele, a alma do Megumi. E ficou claro que tanto a Uraumi quanto o Sukuna sabiam o que estavam fazendo e já tinham feito isso alguma vez anteriormente. Ou seja, Sukuna já passou por esse ritual. Ele já fez isso, ele já inibiu uma alma no seu corpo. E isso é muito estranho, porque o Kenjaku não conhecia esse ritual e, além disso, a própria Anjo deixou bem claro que o Sukuna não tinha conhecimento de como se transformar em um objeto amaldiçoado. Então ele não trocou de corpo através desse método. Essa foi a primeira vez que o Sukuna acabou utilizando um objeto amaldiçoado. Então não tem sentido ele saber como utilizar um ritual que faça com que a alma que esteja dentro do Sukuna fique inibida. E além disso, tem lógica do Sukuna ter aprendido só depois de ter visto o Kenjaku transformar os outros e o próprio Sukuna em objeto amaldiçoado. Tem sentido no Sukuna não ter sabido isso antes. Isso porque o Sukuna é obrigado a participar do jogo do abate. O Kenjaku transformou todos os jogadores em objetos amaldiçoados com uma condição: eles são obrigados a participar do jogo, assim como o Sukuna é obrigado. Então, se o Sukuna soubesse como se transformar em um objeto amaldiçoado antes mesmo do Kenjaku mostrar como se faz, então não teria necessidade de fazer esse acordo com o próprio Kenjaku. O Sukuna simplesmente se transformaria em objeto no momento em que ele quisesse. Por isso, a hipótese da Anjo tem muito sentido. O Sukuna aprendeu a como se transformar em um objeto amaldiçoado só depois do próprio Kenjaku fazer isso com o próprio Sukuna e mostrar para o próprio Sukuna como se faz as coisas. E é aí que começa a juntar todos os pontos, porque o fato do Sukuna e a Uraumi saberem desse ritual que envolve aí manipulação de alma e o próprio Kenjaku não saber disso tem a ver simplesmente porque o Sukuna utilizou esse ritual no seu próprio irmão e não em um objeto amaldiçoado em si. Como eu disse anteriormente, um gêmeo siamês em muitos casos não dá para ser morto pelo seu irmão porque isso pode acarretar na morte dos dois. Então o Sukuna não poderia simplesmente matar o seu irmão como aconteceu com a Maki, que perdeu a sua irmã e ganhou poder com isso. No caso do Sukuna, ele teria que se juntar ao seu irmão, se tornando uma só pessoa. Sukuna então teria utilizado esse ritual para unificar duas almas em um só corpo. E isso explica praticamente tudo. Primeiro porque o Sukuna é o personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada de toda a obra de longe. Ele tem mais que o dobro do que o próprio Yuta. E ele tem essa quantidade absurda porque é a quantidade de duas pessoas em um corpo só. Além disso, isso explicaria o Sukuna saber um ritual antes mesmo de saber como se transformar em um objeto amaldiçoado e também explicaria esse formato do corpo do próprio Sukuna. Em Jujutsu Kaisen, alma e corpo estão interligados e você modificando o formato da alma, isso pode modificar também o formato do corpo, como o próprio Mahito demonstrou através de sua técnica inata. Com isso, ao unificar sua alma com a do seu irmão, o seu corpo também mudou sua forma, se tornando assim então o Sukuna de 4 braços, 2 bocas e 4 olhos, como se fossem 2 pessoas no mesmo corpo. Então, galera, essa teoria pode explicar tudo sobre Sukuna. Por que ele tem tanta energia amaldiçoada assim? Por que ele sabia esse ritual que envolvia aí manipulação de almas? Por que ele era uma pessoa indesejada quando nasceu? E por que ele tem um corpo tão bizarro assim? Mas lembrando, isso daqui é uma teoria, então deixe o seu comentário se você concorda ou não com essa teoria aqui, ou você concorda mais com a teoria dos japoneses, que envolve ali também uma mitologia japonesa. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, eu também quero agradecer a todos os membros que fazem parte desse canal, porque isso daqui me ajuda demais a continuar fazendo vídeos como esse. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!